Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, canal Meu Brasil Verdade. Estamos aqui ao vivo hoje, um dia quente, né, para a gente debater os temas mais ácidos do dia. Temos aí temas para o aposentado e pensionista e temos o tema para todos os brasileiros, todos os patriotas que estão aí acompanhando essa votação do Tribunal Superior Eleitoral para tornar Bolsonaro inelegível, né? Eu fiz aqui uma apuração jornalística, vou passar limpo a votação porque ninguém tem paciência para acompanhar aquele juridiquês dos 7 ministros ali do TSE para ficar ali 2, 3 horas para externar uma opinião, se acompanha o relator, se não acompanha o relator. Então hoje a gente fez esse apanhado e chegamos a uma conclusão bombástica. Caso você seja bolsonarista, comemore, meu querido. Pode comemorar, porque a vitória é dos bolsonaristas, tá? Se você for bolsonarista, pode comemorar e eu vou explicar e você vai sair dessa live aqui sabendo o motivo pelo qual você tem muito, mas muito mesmo, a comemorar, caso você seja bolsonarista. Se você for esquerda, se você for direita apenas, você vai acompanhar e vai entender o que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou dar a votação antecipada. Você está aqui hoje ao vivo comigo, então eu quero que você participe aqui do chat, me fale de onde você está assistindo, se você é bolsonarista, se você é direita ou esquerda. Os melhores comentários eu vou fazer a interação aqui no chat. Já chegou aqui o Dani Alves, juntos com Bolsonaro, sempre com muita sabedoria. Gente, lembrando que eu sou jornalista, tá? Então aqui é um canal independente, tenho as minhas opiniões pessoais, mas vou dar espaço para todos, mesmo se você for esquerda ou gosta do Lula, pode falar aqui que a gente vai trazer os comentários e eu quero que vocês debatam aqui educadamente no chat, sem agressividade, sem discurso de ódio nem nada, mas vamos com inteligência, porque aqui é o canal Consignado Inteligente. Mas vamos lá, sem mais delongas, hoje eu vou falar da votação do TSE, vou passar para vocês o placar final. Ah, ele agora é o pai de Iná. Não, não é isso. Simplesmente a pouca experiência que eu tenho na política já me mostrou quanto vai ser esse placar. Tá em 3-1 hoje, vocês acompanharam aí. Eu vou falar para vocês qual vai ser o placar final, o que vai acontecer e o que vai acontecer após a inelegibilidade do Bolsonaro. Ah, Thiago, você está cravando que ele vai ser inelegível? Eu estou cravando que ele vai ser inelegível e estou falando que os bolsonaristas podem comemorar. Qual que é o imbróglio? Fica comigo que você não vai se arrepender. Vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui a matéria de hoje do próprio TSE, né? Porque jornalisticamente não faz sentido a gente pegar um portal de notícias, uma Veja da vida que está enviesado aí o consórcio de imprensa. Aqui o jornalismo é independente, ninguém paga o meu salário, quem paga o meu salário é o YouTube quando dá muita audiência. Então não se acanhe em deixar o seu joinha, porque você não está pondo dinheiro no meu bolso, simplesmente está falando para outros patriotas. Chega no canal do Thiago que ele está abrindo o nosso olho. Sem viés, né? Ele não tem um patrão esquerda, direita, bolsonarista ou lulista. Ele chega ali no YouTube e externa as ideias dele de acordo com as percepções de mundo, assim como vocês todos que estão aqui. Agradecer a audiência maciça de vocês aí, tá? Ó, Maria Rosa, Adélio Rodrigues, Adilson Eugênio, Júlio César Gomes. Me fala de onde vocês estão me assistindo, gente. Muito importante saber, tá? E saber a opinião de vocês aí também, tá? O meu placar eu vou passar aqui. Eu já vou passar o placar final e vou falar de quem vão ser os votos, tá? 4-3 vai ser o placar da inelegibilidade do Bolsonaro. Podem me cobrar depois, tá? Podem me cobrar depois. Vamos lá. Segundo o TSE, né, com o placar de 3-1 pela inelegibilidade do Bolsonaro, o TSE suspendeu o julgamento, que é o que eu falei no começo, aquela canseira, né? O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, suspendeu nessa quinta-feira, 29, o julgamento da ação que analisa a inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Até o momento já foram votados, já votaram o relator ministro Benedito Gonçalves e os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. O placar está em 3-1 para reconhecer a inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos a partir das eleições de 2022, ou seja, vale até 2030, né, caso seja acatada aí, a eleição de 2022. Seguindo o voto do relator apresentado no dia 27 de junho, os 3 ministros também votaram pela exclusão de Braga Neto da sanção, ou seja, o vice da chapa do Bolsonaro. Segundo todos os ministros que estão votando ali, nada tem a ver com esse julgamento de inelegibilidade. Braga Neto provavelmente vai ser ligado para
ser vice de alguém, caso ele queira. Muitos já estão falando que ele vai ser vice da Michelle Bolsonaro. Uma suposta candidatura da Michelle a presidente que eu não confio muito que aconteça. Tem um outro palpite aqui um pouco mais interessante. Braga Neto fora da sanção de inelegibilidade por entender que não ficou demonstrada a sua responsabilidade na conduta praticada em reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada durante a campanha do ano passado. Para quem não está entendendo o que acontece, o Bolsonaro está sendo... estão querendo ineleger ele por ele ter sido influenciador de uma situação política na qual ele gostaria de mudar o sistema de votação. Lembra daquele papo de voto impresso? Então ele fez uma reunião com alguns embaixadores ali e isso aí é o pelo em ovo que eles estão puxando para tornar ele inelegível. E aí vai vir a sequência aqui da matéria. Eu não vou ler, né? O Raul Araújo ele votou contra o relator, então é o 1, né? Ele é o 1 que não concorda com a inelegibilidade. O Floriano de Azevedo Marques concorda com o relator. O André Ramos Tavares concorda com o relator. Vocês estão vendo bem aí na tela? Acho que eu vou deixar o menorzinho aqui para ficar, né? Acho que fica melhor se eu deixar aqui menor, né? Aí, agora fiquei bem pequenininho. Então, esses daqui, os dois votaram junto com o relator. O André Ramos Tavares, o Floriano de Azevedo Marques e o Raul Araújo foi contra. Então, o relator é o Benedito Gonçalves, né? Não tem a foto dele aqui. Aí, o que acontece, gente? Tá 3-1, né? Pela ordem de votação. Ministro Benedito Gonçalves, o ministro Raul Araújo, ministro Floriano de Azevedo Marques, o ministro André Ramos Tavares. Já votaram esses 4, tá 3-1. Agora vem o voto da ministra Carmen Lúcia, o voto do Nunes Marques, que é a indicação do Bolsonaro, e o voto do Alexandre de Moraes. Gente, só falta um voto para o Bolsonaro ser inelegível. Eu estou falando besteira de que ele já é inelegível? Alguém discorda de mim? Alguém acredita na possibilidade do Alexandre de Moraes votar contra a inelegibilidade do Bolsonaro? Me fala aqui no chat. Então, na minha opinião, o que vai acontecer? Aqui, a Carmen Lúcia vota incrivelmente contra a inelegibilidade, tá? E aí ficaria 3-2. O Nunes Marques vota contra a inelegibilidade do Bolsonaro também, né? Coerente. 3-3. E olha só que incrível que vai ser o voto de Minerva do Alexandre de Moraes para ineleger o Bolsonaro, né? Vai ser o discurso, talvez o discurso mais curto ou o discurso mais longo que a gente vai acompanhar nessa votação do TSE, porque o Alexandre de Moraes é o braço direito do Geraldo Alckmin, né? E é o braço direito hoje do Lula ali também. Tem N fotos dele se cumprimentando ali cordialmente, coisa que com o Bolsonaro não acontecia. Então, vai ser a placar final de 4-3 a favor da inelegibilidade de Bolsonaro e o TSE forma o mito Bolsonaro. E aí eu vou transmitir para vocês aqui um trechinho do programa da Jovem Pan que teve hoje aqui, que é o Jornal da Manhã. Vocês sabem que eu sempre trago esse conteúdo aqui para vocês refletirem. E no final eu vou trazer toda a sintética que eu falo. Bolsonaristas, comemorem. Bolsonaristas, comemorem a inelegibilidade de Bolsonaro. Vou explicar o porquê depois do vídeo. Deixa eu só tirar aqui essa transmissão. A gente já inclui o Jornal da Manhã. Você, enquanto eu preparo aqui, me fala. Concorda comigo? Acha que eu estou viajando no meu palpite de votação? Para quem duvida, pô, Thiago, vai ser 4-3? Todas as votações do STF, do TSE, são desse jeito. É sempre por um votinho de Minerva. Quem não se lembra do impeachment da Dilma, que era fava contada, o povo todo queria o impeachment dela, foi o voto da Carmen Lúcia. Da Rosa Weber, que derrubou ela também. E se eu não me engano foi 7-6, um negócio assim. Eles amam esses placares aí, porque aí não dá problema, sabe? Falar, foi apertado mesmo, tá vendo? O povo tem razão em divergir, é uma situação polêmica. Muitos queriam elegibilidade, mas muitos também não. É a representação popular do TSE. Mas tá tudo marcado já as cartas, gente. Depois vocês me cobrem amanhã. Se Deus quiser, tem que terminar essa votação. Vamos lá.
Fala, Alexandre Pitoli, o que aconteceu, meu querido? Qual é o lance? O que você viu? Muito bem, 10 horas e 54 minutos. Traz a informação, João. Muito bem, Pitoli. O ministro Raul Araújo diverge do relator no TSE e acolheu o questionamento da defesa sobre o uso da minuta do golpe. O ministro Araújo considera que, mesmo o TSE já tendo decidido sobre a inclusão da questão por unanimidade em fevereiro, é possível rediscutir o tema. E após esse voto contra o uso da minuta do golpe no processo, ele analisou o mérito da ação. Ele defendeu que o judiciário deve ter papel mínimo de interferência no processo eleitoral. Disse o seguinte, abro aspas, a interferência da Justiça Eleitoral deve se dar apenas quando estritamente necessário para garantir a soberania do sufrágio popular. Fecho aspas. Araújo também afirmou que o relator usou de elementos que foram além do tema da ação e defendeu que a análise de um eventual abuso deve ser sobre o fato específico, sem considerar impactos em eventos futuros. O ministro Araújo também afirmou que na reunião com embaixadores foram apresentados fatos sabidamente inverídicos e que já foram desmentidos. O ministro reconheceu ainda que o evento teve caráter eleitoral, mas pontuou que Bolsonaro abordou temas como voto impresso que podem ser discutidos. Abro aspas. Numa democracia não há de ter limites ao direito fundamental à dúvida. Cada cidadão é livre para duvidar. Fecho aspas. O ministro Raul Araújo julgou a ação improcedente e votou contra condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O placar do julgamento agora está empatado em 1-1 e faltam os votos de 3 ministros. O ministro Floriano de Azevedo Marques vota agora no Tribunal Superior Eleitoral, Pitoli. E a gente já vai acompanhar mais um trecho deste julgamento. Antes, quero te ouvir, Bogô. Eu entendo que o vídeo do Carlos Lupe pode ter dado uma influenciada, não sei, é um voto extenso, não foi escrito de ontem para hoje, entendo, mas talvez as ações do presidente Bolsonaro ao longo dos últimos dias, tratando da chapa Dilma Temer, tratando do posicionamento do PDT, partido que o processou, acho que teve algum efeito, hein, Bogão? Olha, eu não acredito, tá? Eu acho que foi mais um vídeo, uma forma de expor o judiciário, de expor o que está acontecendo no Brasil. Eu achei interessante o presidente ter feito isso, porque mostra o que está acontecendo no país. Mas não acredito que aquele vídeo seria o suficiente para retornar à justiça, o sentimento, a obrigatoriedade de se vincular às decisões judiciais, ao Código Eleitoral, à Constituição. Não tem essa esperança nesse sentido, mesmo porque é o que você falou, é um voto muito extenso e de ontem para hoje seria ali muito difícil, não impossível, mas muito difícil fazer qualquer alteração. Mas o que chama muita atenção nesse voto dele é porque é o colegiado, né? A maioria que vai julgar, tendo a maioria, é o resultado que vai ser proferido. Mas o que chama atenção é o questionamento que ele faz em relação à vinculação da minuta encontrada na casa do Anderson Torres como apócrifa e que não deveria ter relação com os atos investigados no TSE. Por que eu digo que é muito importante? Porque esse entendimento do ministro Raul, doutor Raul, ele pode ser estendido nas investigações em curso em outras esferas, por exemplo, no inquérito do fim do mundo. Nós devemos levar em consideração também que recentemente acharam um documento no celular do Mauro Cid, do Ives Gandra, falando sobre a aplicação do 142, aonde em princípio levaram como conteúdo golpista para justificar a participação do Mauro Cid nesses atos, tal, e depois foram ver que esses documentos, era um estudo do Ives Gandra de 2017, fazendo ali uma resposta aos seus alunos, e mais uma vez o judiciário passou vergonha, né? Então, eu não acredito que a esse ponto que o Brasil chegou, de censura, de totalitarismo, essa ditadura da toga que nós chegamos, e vídeos nesse sentido podem até mostrar para o Brasil desmoralizando o que está em curso. Mas eu não acredito que um ministro que toma um tapinha na cara, um ministro de missão dada, missão cumprida, um ministro que
conversa com o presidente, que é fato, né? Não estou aqui dizendo que é ladrão, nada disso, mas um ex-presidiário, isso é fato, ele ficou preso, então eu posso chamá-lo de ex-presidiário. Então, quando o ex-presidiário vira para o ministro e fala, me liga depois, a gente precisa conversar, tapinha na cara, tal, eu não acredito que um vídeo desse, por mais que leve certo constrangimento, que é um absurdo, né? O autor da ação fez acusações muito mais graves do que o presidente, que também questionou a questão do voto impresso, mas eu não acredito que isso aí seja suficiente para reverter a votação. Para mim, esse resultado já está concretizado. Muito bem, 10h59. Muito bem, deixa eu parar aqui para a gente contextualizar agora. Vamos lá. Então, o que acontece? O que eles estavam falando ali foi, né, na sequência ali do voto do Floriano de Azevedo, estava o 2-1, né, e depois veio o André Ramos Tavares e fez o 3-1. Eles também, o comentarista ali também acredita no que eu estou falando, né? Isso é carta marcada, o Bolsonaro já sabia, né, que ele tinha o risco de perder as eleições. Na minha opinião, ele não perdeu por conta do voto digital ou não. Simplesmente foram detalhes, né? E aí vem a própria causa do 14º salário, que quem está comigo aqui no nosso canal é aposentado e pensionista, sabe do projeto que os meninos criaram, que tinha a chance de beneficiar aí 35 milhões de brasileiros e conseguir 1.600.000 votos, que foi o que faltou para o Bolsonaro, ou seja, uma série de detalhes. Mas, enfim, o Bolsonaro encafifou com essa situação do voto impresso, ele queria esse retrocesso para ter o voto impresso. Você imagina, ia demorar um mês para fazer a apuração do voto impresso aqui. Mas ele, assim como o Trump lá nos Estados Unidos, sentiu que tinha alguma coisa conspirando contra a reeleição dele e bateu nessa tecla. É por isso que estão querendo aí ineleger ele. Só que o TSE não se atentou a um detalhe, né? O Bolsonaro, na verdade, para quem não se lembra, nas eleições de 2018, ele não era o favorito. Ele se tornou favorito depois da facada na barriga. A facada elegeu o Bolsonaro, né? Eu não lembro nem em quem eu ia votar antes do Bolsonaro tomar a facada. Mas no dia que ele tomou a facada, eu sei que eu mudei o meu voto para o Bolsonaro, né? E muitos de vocês aí também. E a partir dali a gente começou a entender que o sistema não queria aquele cara no poder. De fato, a esquerda estava no poder há 30 anos, não queria um presidente de direita, e o povo olhou e falou, olha, acho que talvez seja o momento. E deu a facada e Bolsonaro foi eleito. E fez um bom governo, na minha opinião, com uma pandemia comendo o pé dele, perto do governo anterior, que a gente teve um escândalo de corrupção do Lula, que tornou ele presidiário, como o comentarista disse, né? A Dilma lá continuando no poder, o Lula sendo investigado pela Lava Jato, sendo preso. Para quem não se lembra, o Lula depois não disputou as eleições porque ele estava inelegível. O Haddad representou ele contra o Bolsonaro porque o Lula estava preso. Mas ninguém quis lá tornar ele inelegível pelo triplex, né, pelo petrolão, ninguém, porque era a esquerda que tinha continuado no poder. Aí a pergunta que eu faço, se o Lula não estivesse hoje no poder, ia estar rolando essa votação aí no TSE? Quem pode me responder aqui no chat? Você acha que se o Lula não estivesse no poder, a esquerda não estivesse no poder, ia estar aí o pessoal querendo ineleger o Bolsonaro? Que eles sabem que é o único da direita que hoje pode fazer frente para o Lula numa possível reeleição, que eu acredito que nem aconteça uma reeleição do Lula por conta da idade avançada dele. Vão ter que criar um outro Lula, talvez seja o Alckmin. Mas o que eu estou falando é isso. Enquanto o Lula estava lá para ser preso, a Dilma no poder, poderiam estar votando uma inelegibilidade do Lula também, mas não, era a esquerda que estava no poder, então jamais isso ia acontecer. A Dilma, no desespero para o Lula não ser preso, o que ela faz? Nomeia o Lula ministro. Vocês lembram disso? Foi aí que a Dilma terminou de cair. Ela começou a cair na Copa do Mundo. Ela começou a cair em 2013, com as manifestações de rua aqui de São Paulo, que a tarifa do ônibus foi para 3,20, e aí o pessoal, poxa, por 20 centavos, aí veio o Alckmin e o Haddad se juntaram, aí falaram que iam tirar os 20 centavos para ver se a turma parava de ir para a rua, aí veio a Copa do Mundo com aquela música, vem para a rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil, a Dilma tomando vaia no Maracanã,
E foi, a Globo comprou a ideia, o Lula preso, a Dilma nomeando o Lula ministro, não deu certo, derrubaram a nomeação e caiu a Dilma também. Foi isso que aconteceu. Mas ninguém quis tornar o Lula inelegível. E esse passo que o TSE está dando, de tornar o Bolsonaro inelegível, é a segunda facada na barriga do Bolsonaro. Estão tornando o mito Bolsonaro, estão formando o mito Bolsonaro de fato. De fato, o Bolsonaro vai ser não dá nem para falar, vai virar um ser mitológico, né? Vão martirizar Bolsonaro, olha aí que palavra bonita. Ele vai virar um mártir. E ontem, eu já chequei essa informação, ele pode estar inelegível, mas ele pode fazer campanha política para quem ele quiser. E aí eu vou te falar, meus queridos, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, está rezando para esse placar ser concretizado aqui. Seja 4-3, seja 5-2, são 7 votos só. O Bolsonaro ele vai render melhor como cabo eleitoral do que como candidato nessas próximas eleições. Sejam eleições presidenciais em 2026, sejam eleições municipais agora em 2024. O PL já está vindo aqui para Guarulhos com uma força que vocês não têm ideia. O PL vai ser o algoz da esquerda em Guarulhos. E Guarulhos, que é a minha cidade, não tem esquerda aqui. Dificilmente o PT consegue entrar. Porque as gestões passadas do PT aqui foram vergonhosas. Sebastião Almeida, Eloy Pietá. Então é o que eu falo, a gente analisa o macro, que é o Lula, todo mundo aí, todos vocês de onde estiverem me assistindo, sabem quem é o Lula, mas Eloy Pietá você não sabe, o Sebastião Almeida não sabe. Né? Ele superfaturou tanto aqui em Guarulhos que ele construiu um shopping na Espanha. Sebastião Almeida, prefeito da cidade de Guarulhos. Dá um Google aí quem puder. Então é por isso que o PT ele dá essas mancadas. Né? Ele tem a máquina muitas vezes na mão e acaba dando essas escorregadas, não só lá em cima, na presidência, mas aqui embaixo também. Então o Bolsonaro vai tomar a segunda facada do TSE com essa votação aí que eu tô dando. 4-3, com voto de Minerva de Alexandre de Moraes. Me cobrem, gente. Me cobrem, tá? Me cobrem. E Bolsonaro vai ser o maior cabo eleitoral. Vocês não vão ver a maior eleição da direita da história, seja para vereador, prefeitos, governadores não, porque é só em 2026. Prefeitos e vereadores na eleição que vem, já em 2024. Se o Bolsonaro estiver inelegível, você vai ver o que esse cara vai fazer. Porque ele tem poder de influência. Ninguém pode negar. O Tarcísio é cria do Bolsonaro. Ele tem uma visão política interessante. Né? O Tarcísio ia sair para senador, se eu não me engano. Ele falou, você vai ser governador de São Paulo. Ninguém em São Paulo conhecia o Tarcísio. Acho que o Tarcísio é carioca. Então não subestimem Bolsonaro. Essa inelegibilidade vai fazer ele crescer muito. O TSE está pensando que vai matar o cara, que vai calar. Você pode ver que ele está quietinho. Ele está na dele como ele nunca esteve. Está lá ganhando um baita salário do PL. Né? Tá sem a Globo massacrar ele todo dia. Ele deve estar feliz da vida, está engordando. Está com uma pança. Foi lá no jogo do Palmeiras dele lá. Está com uma pança maior que a do Lula. O Lula está fazendo exercício agora, virou atleta. Então, se você é bolsonarista, não fique triste com a inelegibilidade do Bolsonaro. Fique feliz. Ele vai eleger a direita. Tá? Quem não se lembra, o Lula estava preso. O povo não podia votar no Lula. Saiu o Haddad, que só era conhecido aqui em São Paulo, tinha sido prefeito. Teve uma baita votação expressiva contra o Bolsonaro. Quase ganhou. Não foi? Foi pau a pau a eleição também. Por quê? Eram os petistas do Lula que não tinham um candidato e o Haddad fez a função do Lula ali. Todo mundo sabia. Né? O Lula tinha vídeos, acho que ele gravava de dentro da cadeia a campanha eleitoral do Haddad. E o pessoal votava. Mas você imagina o Bolsonaro, porque preso ele não vai ser. Né? Não teve crime que ele cometeu. Todo mundo quis imputar um crime a ele e não conseguiu até agora. Primeiro eram as joias, depois o braço direito dele, depois a carteirinha de vacinação falsa, pegaram o celular dele, invadiram a casa. Até agora não acharam nada. Vão ineleger. Beleza. Mas e aí?
Ele pode ser cabo eleitoral. Vocês vão calar a boca dele também? Vão passar uma fita na boca dele? Vão costurar a boca do Bolsonaro? Então, se o TSE está achando que vai se livrar do Bolsonaro dessa forma, é muito pelo contrário. Vão criar um mártir. Vão criar o mito Bolsonaro. E aí talvez ele aprenda a falar melhor, aprenda a não falar bobagem, né? Quem não se lembra, o Bolsonaro falou muita bobagem. E aí, mesmo você sendo um bolsonarista aqui na live, eu jornalisticamente tenho que te lembrar que ele falava que usava o dinheiro quando ele era deputado, lá em Brasília, para comer gente, né? Que ele não precisava daquele dinheiro. Ele foi negacionista da vacina. E essas coisas fizeram a esquerda, né, na minha opinião, infelizmente, voltar ao poder no Brasil. Eu prefiro ver 30 anos mais de esquerda no Brasil, eu não quero ver. Eu tenho 43, eu só vi a esquerda comandando aqui. Eu queria uma direita organizada comandando o nosso país. É sonhar demais? Será que o nosso país não tem um caminho melhor para trilhar? Um caminho empreendedor, um caminho com mais liberdade comercial para todos ganharem bem? Não é? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Coloca aqui a sua opinião. Você está ao vivo comigo aqui, Ângela Bessa. Inveja dele, a Esmone, que se lembra. Joel, boa noite, patriota. Sempre fui Bolsonaro, sempre serei Bolsonaro. Melhor presidente que o Brasil já teve foi Bolsonaro. Eu te conheço, eu fui professora do Edmilson Souza. Olha aí que legal, ela é de Guarulhos, ó. Tô mentindo, Maria? PT aqui em Guarulhos foi bom? Você vota em candidato do PT aqui em Guarulhos? Eu te conheço, eu fui professora do Edmilson Souza, vereador. Sou do Jardim Jovaia. O Edmilson Souza é vereador, né? Atual, inclusive, é. PT, inclusive. Ensinou bem ele, ô Maria Rosa? Tá orgulhosa dos ensinamentos ou acha que poderia melhorar um pouco? Só para saber se você é petista ou não. Enfim. É isso, né? Então, a segunda facada tá aí. Braga Neto não vai ser imputado. Quando falam ali no julgamento, é o primeiro acusado, o segundo acusado. O primeiro acusado é o Bolsonaro, o segundo acusado é o Braga Neto, né? O general Braga Neto, que era o vice de Bolsonaro na chapa dele da eleição de 2018. Depois acabou vindo o general Mourão, né? E não foi o Braga Neto. Saiu na chapa, mas depois não foi. Então estão querendo caçar a chapa. Como o Braga Neto não tem nada a ver, todo mundo está falando, não, mas eu voto, eu acompanho o relator, mas o Braga Neto não tem nada a ver com isso, né? Fábio Silva satiriza aqui, né? Só para constar, todo poder emana da caneta. O povo não tá com a caneta na mão, né? Infelizmente. Certo? E agora vamos com as nossas notícias para os aposentados e pensionistas aí. Tem uma notícia que se mistura um pouquinho aqui. Você viu aí que o Pitoli falou do Carlos Lupe. Então vamos colocar aqui que o Carlos Lupe fez das suas hoje, né? Hoje ele simplesmente demitiu o Glauco Vanburg, que é o presidente do INSS. Só isso que ele fez. Por quê? Por que será que ele fez isso? Vamos ver aqui. É da Veja essa matéria aqui? Não, vamos pôr ela aqui, ó. Glauco Vanburg pesquisa, governo nomeia interino. Acho que vai dar certo essa daqui, vamos ver. Chefe da Previdência, Carlos Lupe, teve uma longa reunião na Casa Civil, tá aí, vocês estão vendo? Não tá vendo, aí fica chato, né? Tá pequenininho, vou deixar maior para vocês aqui, tá? Deixa eu deixar um pouquinho. Eu leio com mais qualidade para vocês. Deixa eu tirar essa tag aqui. Vamos entender. Eu vou passar a data também que o BPC começa a receber, tá? E vou falar da demissão do presidente do INSS. A partir de agora, quero a sua interação. Você é aposentado, pensionista, servidor ou BPC? Fala aqui comigo no chat. E eu aceito todas as opiniões relacionadas ao TSE, que na finalização da live eu vou ler os melhores comentários que eu já selecionei aqui. Capricha para o seu ser um deles aí, que eu quero ler você hoje aqui. Tá? Então vamos tirar o banner, né? Que eu falei que ia tirar, não tirei. Carlos Lupe, vamos lá. Parece o Lula, né? Quem não conhece, o Lula pessoalmente pode confundir com o Carlos Lupe na rua aí. Ó. Chefe da Previdência, Carlos Lupe, ele é ministro, né, da Previdência,
Teve uma longa reunião nessa terça na Casa Civil. O pedetista saiu do Planalto com a demissão do atual presidente do INSS, Glauco Vanburg, encaminhada. A gestão do órgão enfrenta dificuldades, com longas filas de perícia médica, que aliás a gente luta para acabar com isso aí no 8949, falta de servidores e até problemas básicos, como corte de energia elétrica em agência. Olha que baixaria, por falta de pagamento da conta. Ao Radar, né, que é o segmento da revista Veja, uma fonte da Previdência confirmou que a demissão do chefe do INSS será formalizada nessa quarta. Há duas versões para a saída. A primeira é de que o próprio Vanburg, ao saber da movimentação para sua saída, decidirá pedir demissão por motivos pessoais. Isso, no entanto, não foi confirmado pelo Radar, que procurou Vanburg e não obteve retorno. Na versão de auxiliares de Lupe, no entanto, o chefe do INSS vai cair por divergências internas com a equipe do ministro. No lugar de Vanburg, deve assumir o comando do órgão provisoriamente Alessandro Stefanuto. Na verdade, o Carlos Lupe, eu procurei aqui saber quem é primeiro Vanburg, né? Deixa eu pôr aqui para vocês. Vamos fazer uma análise para ver quem está certo nessa parada aqui, porque não adianta eu chegar aqui e falar, o Carlos Lupe ele mete os pés pelas mãos, tal, mas não, eu vou mostrar para vocês quem que é, o Glauco Vanburg. Vamos lá, primeiro saber quem é que o Carlos Lupe está demitindo, né? Governo nomeou Glauco Vanburg, interino, tal, tá aqui. Só um trechinho, não vou me alongar muito nisso não, tá? Mas só para vocês verem uma coisa interessante que eu pesquei aqui. Tá ok? Tá na tela? Beleza? Ó, governo nomeia presidente interino. Sabe desde quando que ele estava no INSS? Desde fevereiro. Não esquentou nem o banco, ó. Março, abril, maio, junho. Nem fechou junho e já estão arrancando a cabeça do Glauco Vanburg. Bom, então tá aqui. No poder, governo nomeia Glauco Vanburg e tal. Quem é? Cadê ele? Aqui. Glauco é advogado. Olha lá. Glauco é advogado, funcionário do INSS desde 2007, mestre e doutorando em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro. Já foi presidente e conselheiro do governo na 10ª Junta de Recursos do Conselho. Ou seja, é um cara cascudo e estudado, né? Cascudo e estudado. Eu procurei alguma coisa que desabonasse aqui. Ele não tem, né? Não tem. Mas, a minha surpresa, eu achei uma coisa interessante aqui na ficha do Carlos Lupe. E eu preciso trazer para vocês para a gente contextualizar jornalisticamente, né, quem é o Carlos Lupe. Tá aqui, não fui nem muito longe não. Fui no Wikipedia, né? Joguei aqui o Carlos Lupe, quem que é? Falei, poxa, esse rapaz aqui, né? Sei lá, parecido com o irmão Metralha. Vamos dar uma olhada. Carlos Roberto Lupe, Campinas, 1957, é um professor, né? Não sabe nem de quê. Político brasileiro, ministro da Previdência, né? Foi presidente nacional do PDT, que ele quis derrubar a MP 1160, 1164, aliás, que liberou a margem de 5%. Disso eu lembro bem que eu tentei falar com esse cara, ele não quis falar com a gente. Eu já suspeitei dali um pouquinho da índole, que a pessoa que se esconde não é muito confiável, né? E aí eu falei, poxa, por que será que ele se esconde? Aí fui ver aqui que ele tem uma vida política extensa, ó. Desde 1983, eu tinha 3 anos de idade, ele já era coordenador geral das regiões administrativas sul da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Aí ele foi um ministro aqui em 2007, né? Ó, em 29 de março de 2007, ele assumiu o Ministério do Trabalho no governo do Lula, né? Foi mantido na pasta pela Dilma, certo? Então ele estava ali com a patota, com a carreta furacão toda. Em 2012, ele retornou, ó, 2007 ele ficou no cargo até 2011. Por quê, né? Por quê? Aí que eu estranhei. Por que ele entrou em 2007, ficou em 2011? Aí em 2012 ele voltou para o PDT, saiu, né, dos ministérios, porque em novembro de 2011 o senhor Carlos Lupe, ele foi acusado, tá em cinza aí para vocês, ele foi acusado de envolvimento com o polêmico caso de desvio de dinheiro público. O Lupe foi interrogado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, defendendo-se das denúncias. E a Comissão de Ética Pública da Presidência da República recomendou a ele a saída da pasta. Lupe, sai, que é melhor, entendeu? O ministro do Trabalho, então, no dia 4 de dezembro de 2011, entregou o seu cargo após uma reunião com Dilma Vana
Rousseff, que nem está escrito Vana ali, mas para quem não sabe é o segundo sobrenome de Dilma Rousseff, hoje presidente do Banco BRICS, ganhando quase 300 mil reais. Ou seja, ai ai, é duro falar isso aqui, né? Mas o crime vence nesse país aqui, gente. É triste. É triste de ver a Dilma ganhando 300 mil e a gente ganhando 1.320 por mês. É doloroso. Mas enfim. Aí Carlos Lupe foi lá e demitiu o presidente do INSS, porque segundo ele manja muito mais do INSS, né? E você aí que é aposentado e precisa de um empréstimo, tá vendo como ficou fácil depois que ele teve a brilhante ideia de reduzir os juros dos empréstimos consignados sem que a taxa Selic baixasse junto. Os bancos não querem emprestar dinheiro para ninguém e você está tendo que recorrer a juros de 20% ao mês, agiotas e tudo mais. Agora estão falando de uma queda de juros da Selic e aí sim é o momento certo dos juros do INSS baixar de novo? Não. Ficar em 1,97 mesmo, porque já está abaixo do mercado, o spread bancário não está batendo. Para quem não sabe, o spread é o lucro do banco. E se o banco não lucra, ele não empresta dinheiro. Simples assim, como muitos bancos falaram que não iam emprestar quando eles baixaram para 1,70 e pouco, se eu não me engano, 1,79. E agora está em 1,97, era 2,11, estava tudo certo, não precisava mexer nisso. Entendeu? Então, Carlos Lupe tirou o presidente do INSS. BPC Loas, rapidinho. Deixa o seu comentário que eu vou partir para o chat agora na sequência, hein? Quero o seu comentário sobre a votação do Bolsonaro no TSE e todos os assuntos que eu comentei aqui. Tenho 5 minutos para o chat. Escreve aqui sua pergunta que ainda dá tempo. Faça aqui como o Fábio Silva de novo aqui, ó. Pergunta, ainda existe OAB de Direitos Humanos? Pera aí. A Helena Fancelli mandou uma boa aqui também. Pera aí. Vamos lá. BPC, quando começa a receber, Thiago? 28 de agosto. Putz! Só 28 de agosto é a previsão da Febraban para começar a liberar os pagamentos, porque tem que parametrizar o sistema e a normativa foi entregue praticamente agora. E a questão do BPC maior para o empréstimo consignado ser liberado é aquela questão da margem, né? Que eles tiraram o cartão, então o BPC está só com 40%, não está com 45% do INSS. O sistema no qual o BPC tem que rodar para receber é um outro sistema, não é o mesmo integrado no INSS, isso dificultou tudo. Aconteceu a mesma coisa com os servidores federais que estão todos atrapalhados também. Mas pode fazer sua digitação, a gente consegue deixar tudo engavetadinho para a partir de 28 de agosto começarem os pagamentos do BPC Loas. Vamos lá? Para aquela interação bacana, chegou o seu momento. Eu salvei 2 mensagens muito interessantes aqui, que foi da Juliana Megali, né? O Bolsonaro acordou os brasileiros que estavam dormindo. Eu concordo em gênero, número e grau. Não foi o Bolsonaro que acordou, foi a Lava Jato, né? Para quem não sabe, primeiro veio a Lava Jato. Primeiro veio a movimentação de rua em 2013, né? Aí os brasileiros foram para a rua, exigiram justiça, derrubaram alguns políticos e aí veio na sequência a Lava Jato, né? E aí começou a prender político, né? Prendeu o Marcelo Odebrecht, prendeu o Palocci, José Dirceu, o Lula, e aí o brasileiro começou a arrepiar o braço, falou: o quê? Chegou a Polícia Federal nesse país aqui, independente, lá no Paraná, não era em Brasília. Por isso deu certo, né? Calaram a Lava Jato. Bolsonaro colocou Moro para ministro da Justiça. O grande erro de Bolsonaro, na minha visão, validou o discurso da esquerda do golpe político quando pôs o Moro para político. Não podia, Moro. Gosto de você, mas não podia ter aceitado o convite. Entrou na política, perdeu a cadeira do magistrado. Hoje era para estar tudo certo, o Moro no Supremo. Teve vaidade, brigou com o Bolsonaro, se desligou do governo. Atrapalhou, né? Então, não foi o Bolsonaro, não. O Bolsonaro deu sequência a esse grito e formou a direita brasileira. Nisso eu concordo com a Juliana Megali. Formou a direita brasileira moderna, tá? E Deus queira que essa direita se organize, porque ela não é organizada. É uma direita que hoje o cara tá junto, amanhã ele não tá, né? Tem o caso do Frota, tem da Joyce Hasselman, a própria Carla Zambelli, que saiu correndo atrás do cara com arma, prejudicou a eleição do Bolsonaro também. É uma direita muito ansiosa,
né? Tem que ser mais low profile. A esquerda é mais fria e calculista, por isso que tá lá. Bolsonaro é inelegível nunca. Isso é um sonho irrealizável dos esquerdistas. Bolsonaro sempre. Aí, Eduardo, aí é aquilo que a gente está falando aqui. Pode ser o sonho dos esquerdistas, mas você entendeu o que eu estou falando, né? Essa inelegibilidade vai deixar o Bolsonaro 1000 vezes mais forte. O Bolsonaro vai virar um Thanos da política. Para quem não assistiu Os Vingadores aí, que o Flávio Dino fala que faz parte dos Vingadores, né? Deve ter o escudo do Capitão América naquela pança dele. Ele vai ficar muito mais forte. Cássia Regina, Bolsonaro foi... Como é que é? Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil, estou com ele. Se ele é inelegível, eu voto em quem ele estiver apoiando. Exatamente. Se fossem deixar ele inelegível e sem função política, aí ferrou. Aí o bolsonarista podia chorar. Mas com ele podendo fazer palanque para os demais, meu amigo, ele elegeu o Tarcísio aqui em São Paulo, gente. E tá sendo um baita governador, não tem quem fale mal do Tarcísio. Até a esquerda tá gostando do Tarcísio aqui em São Paulo. José Expedito, vamos lá. Tô esperando sua mensagem aqui, hein? Quem não tá aqui, quem tá aqui até agora e não pôs o dedo nesse joinha, por favor, né, gente? Por favor. Você gostou da notícia que eu trouxe aqui? Se você é bolsonarista, você amou, né? Se você é direita, você gostou. E se você é esquerda, você odiou. Mas tá com o dedo no joinha, que você sabe que o que eu tô falando vai acontecer e tem sentido, né? E demorou para eu apurar isso aqui, hein? Pois eu conto de onde saiu a informação. Eu acho muita sacanagem e pilantragem desses ministros deixar um ladrão elegível para concorrer à eleição. Inelegível, né? Um ladrão elegível e o honesto inelegível, né? Faz sentido. Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil, estou com ele, inelegível, voto quem estiver apoiando. Todos nós sabemos, Bolsonaro ganhou a eleição, olha aqui, Helena Fancelli, falei que era boa? Todos nós sabemos que Bolsonaro ganhou a eleição, isso em 2026, irão usar isso. Em 2026 irão usar a mesma técnica, infelizmente esse Brasil não é para amadores, né? Pérolas memoráveis, Fábio Silva manda aqui, ó. Eleições não se ganha, se toma, missão dada, missão cumprida e perdeu o mané. Pois é. Lula não tem mais moral no Brasil. Bolsonaro o melhor presidente. Bom, mais alguém quer se manifestar? Eu vou aguardar. Fábio Silva está aqui. Outra pergunta: a democracia no Brasil é trans? Se sente democrática, mas só que não? Advaldo, seja bem-vindo, Advaldo. Quem não for inscrito no canal, gente, clica aqui embaixo, por favor, que eu tô vendo que tem gente aqui que é a primeira vez. Se tá escrito aqui embaixo de mim, aqui, ó, inscrever-se, é porque você não é meu inscrito. Me ajuda a chegar a 70 mil inscritos? Vamos fortalecer? Clica aí embaixo no inscrever-se, vai virar inscrito. E no sininho, ativa o sininho. É só clicar do ladinho e deixar o sininho vibrante. Que aí todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo, você vai se encontrar comigo aqui. Claro, se foi agradável a nossa presença a você. Eu imagino que sempre é. Para mim, sempre eu adoro estar com vocês aqui, de verdade. Então, o Adivaldo Gonçalves Ramos, Bolsonaro sempre foi o melhor presidente do Brasil. O Oswaldo Albino Cardoso, eu adorei. Olha lá, esse aqui é petista. Eu adorei Bozo nunca mais, ladrão e o seu mito e as joias já esqueceram. Aí, opinião do Oswaldo. Alice, acabei de me inscrever, muito obrigado, querida. Não custa nada, tá? Só lembrando que não custa nada, a inscrição é de graça. Fica aqui e quando eu entrar ao vivo vai aparecer o nosso vídeo e você faz essa interação bacana que eu sempre faço questão de ler todos vocês que estão aqui comigo. Tiago, o que você acha do caso da Deltan Dallagnol? Faltou um A no lugar do E ali, mas eu entendi, viu esse? Eu acho uma baita sacanagem, né? Eu nunca vi nenhum candidato eleito pelo povo com 430 mil votos ter o mandato cassado, né, por quem não foi eleito, né? Foi o STF, né, que cassou. E o STF não é eleito pelo povo. O Lula mesmo indicou o Zanin. O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques. Eu sou contra presidente indicar ministro do STF. Eu acho isso um grande erro na nossa Constituição. Eu acho que os poderes têm que ser independentes, né? O Executivo e o Legislativo não é composto por quem é votado. O STF é a mesma coisa. Deveriam ter nomes de ministros, assim como tem dos senadores, por exemplo.
Ministros do STF, para quem você vota? O povo vota. Agora, o presidente nomeia o Alexandre de Moraes, é cria do Geraldo Alckmin, gente. Quem é de São Paulo sabe. Quem é o vice-presidente do Brasil hoje? Você acha que o Alexandre de Moraes vai fazer alguma coisa contra o Alckmin e o Lula? Não faz sentido, né? Então, tem que ter essa independência. Eu acho que é o que eu falei aqui, vai ser 4-3. Esse voto da Carmen Lúcia, que está muito alinhadinha, pro meu gosto, com o Alexandre de Moraes. Eu sou jornalista, não sou advogado, tá? Mas a imparcialidade desses doutores torgados que tem ali não me passa uma credibilidade tão grande a ponto de um jornalista que se preocupa em apurar a informação. Eu acho o jornalista muito mais isentão, sabe? Tem uns jornalistas aí que agradam muito as faculdades, né? O cara que é da USP, da PUC, normalmente ele é petista. Mas o cara que segue as convicções, que nem eu, não tem o viés, porque ninguém veio falar, meu, seja petista ou seja direita. Meu viés é baseado no meu caráter, né? Valores familiares, conservador. E aí eu posso te falar que eu sou um cara mais da direita. Porém, sou jornalista e sei apurar. Quando a esquerda fizer alguma coisa de bom, eu vou falar aqui. O duro tá achar alguma coisa de bom nesse governo por enquanto. Ah, liberou verba para carro. O povo, quem falou que tá querendo carro? Hoje em dia com o Uber, né, tudo barato, você vai querer comprar um carro para pagar IPVA, seguro o carro? Eu mesmo seguro o carro, mesmo tô pensando em vender meu carro. Aí vai, injeta dinheiro no agro para passar um pano com os caras do agro que estão pé da vida com o Lula, que o Bolsonaro foi um pai pro agro. Não sei, é um governo populista só, faz coisas para ter popularidade. O Lula mesmo fala que o pobre tem valor de ouro na eleição e depois da eleição ninguém lembra do pobre. Na prática é assim que eu sinto. Será que o Lula é pobre? Para ir para a Inglaterra, para ir na coroação do rei Charles? O que o Lula foi fazer na Inglaterra, na coroação do rei Charles? Foi agora falar com o Papa? O que ele foi fazer com o Papa? O Brasil numa crise financeira absurda, precisando de ideias, né? Monetizar esse país aqui. Eu acho uma vergonha isso. Acho que eu respondi, né? Porque até alonguei aqui. Mas não deveria caçar. E o Dallagnol é o primeiro. Se todo mundo se calar, eles caçam o Moro também. E parece ouvir um papo que seria um absurdo, né? Caçariam o Moro para fazer uma eleição de uma forma interna de substituição, na qual quem poderia ocupar a cadeira do Sérgio Moro seria Gleisi Hoffmann. Cara, presidente do PT hoje, não é? Então é absurdo. É muito absurdo. Já posso me inscrever no movimento do Sem Picanha? Fabião, primeira vez que você está aqui, cara. Muito boa a sua interação, viu? Se inscreve aí para você não me perder. Luísa Vieira Tavares, Deus abençoe nosso presidente Bolsonaro. Tereza Marli Antoni. Os roubos do Bolsonaro, ninguém põe isso na cabeça. Já era para ir direto para cadeia. Fora Bolsonaro. O que ele roubou, Tereza? Me fala. Na sua opinião, pode ficar tranquila. Não estou sendo irônico, não. Hoje eu recebi uma cliente na minha loja que falou que o Bolsonaro é um cachaceiro. Falei, com base em quê? Vamos lá. Eu não sou assessor do Bolsonaro, não conheço pessoalmente, nunca pagou um boleto para mim, não tenho procuração para defender ele. Mas com qual argumento você pode falar que o Bolsonaro é cachaceiro? Né? Então, me fala qual que é o roubo do Bolsonaro. Lula foi... João Oliveira, Lula foi coloca com uma canetada. Lula não ganhou as eleições. Lula foi colocado com uma canetada. Oswaldo. Vê que eu sou democrático, né? Eu ponho todo mundo aqui, ó. Seu mito foi fazer nos Estados Unidos comer pizza na calçada. Boa, Oswaldo. Ponto pra você. Não é meu mito, em primeiro lugar. Uma das cagadas do Bolsonaro foi ele não ter se vacinado, ir para os Estados Unidos, não poder entrar nos lugares fechados, comer pizza na calçada. Tá aí um erro apontado por você. Né? Muito bom. Ponto pro Oswaldo Albino. O cara tá adorando o Lula. Os caras tá adorando o Lula. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Lula é um ex-condenado. Você tá gostando de pagar R$5?
Oswaldo Albino. Que é R$ 5? Você tá gostando de pagar a R$ 5? 3 poderes, Fábio Silva. 3 poderes, um tem superpoderes. Adivinhe qual? É o Supremão, né? O Lex Luthor é o presidente do Supremão. Eu chamei de Lex Luthor ontem na live do Felipe. A hora que entrou o Moraes Torgadão, o Felipe, meu, dá até medo desse cara. Eu falei, você que paga o salário dele, ele não tem que ter medo nenhum, pô. Tem medo do seu funcionário. Mas aí os bichos tá pegando pros canais. Vou deixar aqui, ó, o meu link para quem quiser ajudar o nosso canal, tá? Não é Pix, não. Clica aqui, se torna membro. Tá aqui no chat. R$ 2,99 é mensal, desconta no cartão de crédito, bonitinho. Pode ficar um mês, pode ficar 2, pode ficar sempre se quiser. É o planinho mais barato da internet. R$ 2,99 você ajuda a gente na estrutura do canal, microfone, iluminação, uma câmera melhor, para a gente estar aqui lutando pelo Brasil. O YouTube não está entregando conteúdo de canais direita, né? Por isso que a gente tem uma baixa audiência aqui e é bem justificável por esse motivo. Mas se eu tiver seguidores fiéis aqui como vocês são, eu vou estar sempre motivado aí atrás de temas, garimpar notícia, revirar aqui os contatos que eu tenho para trazer a verdade para vocês. Tá? E é isso que eu dou em troca desses R$ 2,99. Quem puder contribuir, quem não puder, segue sempre com o joinha, com o compartilhamento e com os comentários aqui, que são demais. Assim como o comentário que chegou agora da Rosilda. Se o TSE deixar o Bolsonaro inelegível, vamos, patriotas conservadores de direita, às ruas, em apoio ao nosso amado, honrado capitão presidente Bolsonaro. Está sendo muito ventilada a possibilidade de rua mesmo, tá, Rosilda? Você não é a primeira que me traz essa possibilidade e é só assim que o governo treme, tá? Enquanto o povo está em casa, batendo panela, vaiando em estádio, tudo bem. A hora que vai pra rua, meu amigo, o bicho pega, tá? A perna do governante treme. Eu me atrevo a dizer que a perna do Moraes tremeria. Não ele, porque ele não cai, né? Mas caindo toda uma esquerda ali fica difícil para ele, hein? O Brasil existe as 4 linhas da Constituição. O Brasil não pode ficar nas mãos de comunistas. Renato Monteiro. Muita gente nova aqui, gente. Peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Sem querer ser repetitivo. Dá uma força que a gente está chegando a 70 mil pessoas interessadas em política, em assuntos financeiros aqui no nosso canal Consignado Inteligente. E o pessoal que está vendo também pelo Facebook e pelo canal Meu Brasil Verdade, que são os canais da gente aqui. O Brasil já é uma ditadura. Conserto de bombas. Fábio Silva, conserto das bombas d'água da transposição do Rio São Francisco serão consertadas na mesma dimensão onde a Marina Silva mora e que só volta ao Brasil de 4 em 4 anos? Ironia. Jamais podemos perder a esperança no Brasil. Oswaldo, você é um cara até legal, muito diferente de muitos bolsonaristas que eu conheço, por isso dou um like pra você. Que eu não sou bolsonarista, Oswaldão. Eu tenho meus conceitos de direita. Agora, entre o Lula e o Bolsonaro, não tenho o que falar, né? Aí eu acho que a gente concorda. Bolsonaro é ficha limpa. Rosilda, direita conservadora de Brasília, de todo o Brasil. Vamos, a Rosilda já pintou. A Rosilda já mandou aqui, ó, o verde e amarelo aqui, já meteu a bandeira do Brasil na cabeça e tá querendo ir pra rua hoje. Ó. Direita conservadora de Brasília, de todo o Brasil. Vamos às ruas em apoio ao nosso amado, honrado capitão presidente Bolsonaro. Já tá definido, o Supremo é aparelhado. A Rosilda de novo. E, gente, eu acho que era isso, né? Foi muito gostoso ter vocês aqui comigo hoje. Se você está vendo na reprise, fique tranquilo, você está interagindo com um conteúdo atual, apurado jornalisticamente. Meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista aqui de São Paulo e faz muito sentido ter a sua interação aqui nesse chat. Na verdade, quando a gente coloca a reprise, é só um pretexto para unir os patriotas aqui no chat. O pessoal da esquerda também pode ficar à vontade. Deixe um comentário se você diverge da opinião dos demais, mas com educação, sem violência, sem falta de educação, sem palavrões. E aqui a censura é livre. O seu comentário, os melhores vão ser publicados aqui. Se você chegou no finalzinho, fica tranquilo. Se estiver na reprise, vai começar tudo de novo. Você interage com o nosso conteúdo, deixa o seu joinha, compartilha aí no seu WhatsApp, porque aqui é um canal movido pela verdade.
não tenho nenhum patrão que me força a falar o que eu tenho, o que ele quer que eu fale. Aqui a gente fala o que a gente apura, né? Se é a verdade da direita, é a verdade da direita. Se é a verdade da esquerda, é a verdade da esquerda. Aqui é a verdade, tá? Independentemente do viés político. Só que nesse momento nosso país está sofrendo demais. Mas bolsonarista, a notícia de hoje é: comemore a inelegibilidade de Bolsonaro. Ele vai ficar muito maior do que elegível. Essa é a minha opinião jornalística e a minha opinião pessoal do Thiago Parigiani. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Um grande abraço a todos.